Estamos de volta e vamos fazer um giro pelas turmas do TST e conferir alguns julgamentos de destaque. E eu começo trazendo um caso julgado pela terceira turma. A família de um cobrador de ônibus morto em assalto vai ser indenizada. Veja os detalhes do caso na reportagem. De acordo com o processo, o cobrador de 26 anos trabalhava na linha Bugio-Atalaia, em Aracaju, Sergipe. Durante um assalto, por falta de dinheiro no caixa, ele levou um tiro e morreu. Na época, o crime repercutiu na imprensa e motivou protestos da categoria. Em ação trabalhista, a família ressaltou que os assaltos eram frequentes naquela linha e que a empresa deveria zelar pela segurança dos empregados. Em defesa, a aviação se eximiu da responsabilidade na tragédia. O Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, em Sergipe, havia excluído a sentença que reconheceu a responsabilidade da aviação Atalaia. Para o TRT, o fato de o cobrador ter sido vítima de assalto, que culminou em morte, não implica a responsabilização da empresa, por não ter sido comprovada a culpa. A decisão registrou ainda que cabe ao Estado oferecer segurança a toda a coletividade e que esse ônus não pode ser transferido à atividade empresarial. A família recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso na terceira turma, ministro Maurício Godinho Delgado, explicou que nas atividades empresariais que representem risco para os trabalhadores envolvidos, a responsabilidade é objetiva, o que independe da comprovação de culpa. Na nossa realidade, efetivamente, é uma atividade de altíssimo risco, lamentavelmente. Não há culpa da empresa, mas sendo a atividade de alto risco e estando invocado, como é o caso vertente. A regra, o preceito do parágrafo único do artigo 927 incide, sim, a responsabilidade. O relator ressaltou que é do empregador a responsabilidade pelas indenizações por dano moral, material ou estético, decorrentes de lesões vinculadas a risco do trabalho, e observou que eles são alvo frequente de condutas criminosas, que os expõem a situações de vulnerabilidade. Dessa forma, a terceira turma reconheceu a responsabilidade civil da aviação Atalaia, que terá de indenizar a família do empregado morto durante o assalto. A decisão foi unânime. E a oitava turma reconheceu que a adesão de um bancário ao programa de demissão voluntária do Banco BRB não implicou a quitação do contrato de trabalho. O bancário se desligou do Banco BRB em 2016, após aderir a um programa de demissão voluntária. Mas no ano seguinte ele entrou com uma ação trabalhista para receber valores relativos a horas extras, FGTS e reflexos do auxílio alimentação no salário. A defesa do banco sustentou que a adesão ao PDV previa a quitação total do contrato de trabalho e o compromisso do empregado de não reclamar sobre a relação ou as condições de trabalho mediante recebimento de indenização de R$ 106 mil. O banco acrescentou que a homologação da rescisão contratual contou com a assistência do sindicato da categoria. O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região reformou a decisão de primeiro grau que havia julgado procedente parte dos pedidos do bancário. O TRT entendeu que a adesão do profissional ao programa implicou a quitação ampla do contrato e que, apesar da falta de norma coletiva, a rescisão contou com assistência sindical. A relatora do recurso de revista do bancário na oitava turma do TST, ministra Delaide Miranda Arantes, observou que o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de repercussão geral de que a adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada resulta na quitação ampla e restrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, desde que a quitação conste no acordo coletivo que aprovou o plano e nos demais instrumentos celebrados com o empregado, o que no caso do bancário do BRB não ocorreu. É incontroverso que a adesão ao plano, a despeito da assistência sindical no momento da rescisão contratual, não detém respaldo em norma coletiva, e uma vez que não houve participação sindical na sua elaboração. De modo que, em situação tal, a adesão do reclamante não implica quitação ampla e restrita de todas as verbas decorrentes do extinto contrato de trabalho. Por unanimidade, os ministros da oitava turma seguiram o entendimento da relatora.
E a gente encerra com o destaque da quarta turma, que afastou a responsabilidade subsidiária da Fundação Getúlio Vargas em condenação de empresa conveniada que usava a marca da FGV. A Luana Carvalho tem mais detalhes. Olá, Luana. Olá, Ana Amélia. O caso envolve uma consultora comercial da IBS Business School de Minas Gerais. Em janeiro de 2020, a trabalhadora entrou na justiça contra a empresa e contra a Fundação Getúlio Vargas, FGV. Ela pedia o pagamento de verbas trabalhistas. Alegou que durante todo o contrato vendeu cursos de MBA e de pós-graduação da FGV. Na tentativa de comprovar a responsabilidade subsidiária da instituição, relatou ainda o uso da marca FGV em documentos da IBS. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais, manteve a sentença de primeiro grau que havia reconhecido a responsabilidade subsidiária da FGV. A decisão foi com base na súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, que diz no inciso 4, o inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial. Também foi considerado o inciso 6, que determina que a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral. A Fundação Getúlio Vargas entrou com recurso no TST, argumentou que o convênio não é um contrato de prestação de serviços, nos moldes da súmula 331, mas uma parceria em que as partes têm deveres e obrigações puramente comerciais. Para o relator na quarta turma, ministro Alexandre Ramos, a súmula foi mal aplicada pelas instâncias anteriores, já que o convênio não representa terceirização de serviços. O ministro explicou que a súmula não possibilita a responsabilização generalizada da empresa que se beneficia, ainda que indiretamente, pela força de trabalho do profissional da empresa conveniada. Ainda de acordo com o ministro, nos termos do convênio, a IBS estava autorizada a realizar em determinadas cidades cursos presenciais e à distância, utilizando-se da marca FGV e da Expertise para planejamento, coordenação e direção técnica, científica e pedagógica. Dessa forma, por unanimidade, a quarta turma entendeu que o uso da marca conveniada não implicou responsabilidade subsidiária da FGV no caso. Eu volto com você, Ana Amélia. Ok, Luana, muito obrigada. E está disponível no site do TST o calendário de sessões telepresenciais e híbridas do mês de dezembro. Para conferir, acesse tst.jus.br.